E em Poços de Caldas, o casarão do Conde Prates pegou fogo na madrugada desta segunda-feira. O prédio foi consumido durante 4 horas pelo fogo. A suspeita é de que tenha sido um incêndio criminoso. O casarão do Conde Prates, na esquina da rua Doutor Francisco Faria Lobato, com a rua Junqueiras, foi atingido por um incêndio durante a madrugada. Os bombeiros trabalharam durante mais de 4 horas para controlar as chamas. Ele começou por volta de entre 1 e 1h30 dessa madrugada. A gente passou a madrugada combatendo o incêndio. Foram gastados aproximadamente 72 mil litros de água. A gente utilizou 2 caminhões de combate a incêndio e fomos apoiados pelo caminhão-pipa da empresa Alcoa. A tática foi feita, foi um combate a incêndio envolvente, a gente foi pelas laterais e posteriormente pela frente. A nossa equipe esteve aqui no dia 13 de agosto, fazendo uma reportagem sobre o projeto de revitalização do casarão que foi apresentado na Câmara dos Vereadores. E agora, menos de 2 semanas depois, a construção foi tomada pelo fogo. Vários cômodos foram completamente destruídos e as autoridades suspeitam de incêndio criminoso. Por medida de precaução, nós desligamos a luz, tiramos os moradores daí, trancamos todas as portas com correntes grossas, pregamos as janelas, né? Inclusive o bombeiro, para entrar dentro aí e fazer um combate melhor, teve que quebrar as janelas, cortar as correntes. Então eu acho que o incêndio só pode ser criminoso, né? E a gente também não sabe como a pessoa entrou, porque não tem nada arrombado, né? Ele pode ter pulado a gradinha e jogou alguma coisa incendiando lá dentro, né? A gente não sabe isso. A perícia está lá dentro fazendo um rescaldo e eu tenho fé que não há de ter ninguém lá dentro, debaixo dos escombros, né? Essa é uma preocupação maior, né? A perícia esteve no local, examinou as instalações e destroços para determinar a causa do incêndio. O laudo deve ser divulgado em um prazo de 20 dias. Porque aqui é coletado o material, outras fotos serão juntadas das últimas visitas que foram feitas, dessa evolução da intervenção, e o material é remetido à perícia em Belo Horizonte, que consegue emitir, segundo o perito, um laudo definitivo no prazo de 20 dias. Sem prejuízo de identificar a causa, há outros passos. A estrutura do casarão está bastante abalada. O telhado foi devastado pelo fogo e muitas paredes desabaram. Por precaução, as ruas no entorno ficaram interditadas durante a manhã toda. Algumas paredes tiveram alguns danos. O teto do pavimento superior caiu quase todo. Mas como é uma edificação antiga, né, ela é bastante forte, com relação às paredes a gente não verificou nenhuma rachadura aparente. Mas o engenheiro, que é o profissional técnico da área, vai fazer uma averiguação de forma mais técnica para dar o laudo e ver se realmente tem necessidade, se é viável fazer a reconstrução ou se a edificação não tem condição de ficar de pé novamente. A parte de madeira não aproveita nada, né? Mas já era uma parte já que a gente talvez tivesse que substituir mesmo, porque muito antigo, tinha muitas partes carunchadas, mesmo essa parte que vocês olham ali, vê que já estava bem danificada, né? Mas como queimaram os portais, e os portais é que davam sustentação às paredes, algumas paredes ruíram, né? Então essas paredes, essas instalações deverão ser recuperadas. A Defesa Civil, a coordenação da Defesa Civil, com o apoio dos demais órgãos, vai identificar se haverá necessidade ou não de demolição parcial de partes que ainda estão comprometidas e o escoramento, pelo menos, para a preservação da fachada externa do seu período original ou depois da sua intervenção do segundo piso, que é uma intervenção posterior. O casarão foi construído em 1886 para ser usado como casa de veraneio do Conde Eduardo Silva Prates e tombado como patrimônio histórico em 2016. Com a chegada da estrada de ferro em Poços de Caldas, um conde da nobilidade paulista acaba vindo para Poços de Caldas, se decide por construir. Foi construído um outro prédio aqui, bem menor do que o atual,
e foi sofrendo interferências até que a partir de 1914 se tornou esse esplêndido prédio que era o Chalé do Conde Prates e que a cidade como um todo, não só as pessoas de Poços de Caldas, mas as pessoas de outras cidades, ao passar por aqui, clamavam e clamam por uma restauração, por um respeito para com a história. Já há algum tempo, o poder público vinha tentando fazer algo para preservar o local, que estava abandonado há décadas. Deve ter uma luta, um trabalho incessante da Câmara Municipal, várias pessoas, a MACO também está ajudando muito para restaurar esse prédio. Porque tinha mais um acordo, e a Câmara ia votar um acordo seguinte, que a MACO ia fazer um prédio atrás, que é um hotel moderno, último tipo, e ia conservar o palacete. Inclusive o palacete ia ser restaurante, várias áreas de lazer por esse hotel. Então, estava, bem dizer, quase fechado. Agora, infelizmente, tivemos essa notícia triste, né? Notícia que entristece a todos nós. Mas eu acho que agora que a situação ficou aí, vai acabar dando condições para restaurar o prédio. Com a notícia de hoje, com o sinistro de hoje, a gente fica se perguntando, será que vão colocar novamente o Chalé do Conde Prates de pé? Será que a investigação, a perícia que está acontecendo neste momento vai chegar a uma conclusão favorável para a história de Poços de Caldas? Ou a cidade perdeu mais um dos seus patrimônios históricos? Mesmo com a destruição causada pelo incêndio, o proprietário do casarão ainda sonha em reformar o local e transformá-lo em um ponto de visitação turística. A minha intenção primeira, né, é ver o volume do estrago. E na sequência, trabalhar para recuperar o casarão, porque quando nós compramos, a ideia era recuperar o casarão. Isso aqui é um bem inestimável de Poços de Caldas. Eu morei nessa rua aqui, né? E quando eu comprei, eu sabia dos grandes desafios, né? A Macro, ela já tem uma larga experiência nesse tipo de trabalho, então comprei com essa intenção e tenho esperança que a gente vai continuar e nós vamos recuperar o casarão, né? Essa é a ideia inicial. E o grande problema que o Brasil enfrenta e as cidades históricas é com relação ao tombamento de patrimônio histórico. Não existe uma política de incentivo de restauração e muito menos uma política de incentivo a fundos para que possa ser feito o restauro desses imóveis. E acontece, infelizmente, um caso como esse de Poços de Caldas, onde se perde uma obra da arquitetura numa cidade tão importante como Poços de Caldas. Então fica o alerta aí para que exista a iniciativa de políticas realmente eficazes de preservação do patrimônio histórico.